Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do SIG Farmaco, essa sessão do mês de agosto, né? O SIG Farmacologia e Terapêutica, que é o grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, vinculado à rede RUT de telemedicina, que é a rede universitária de telemedicina, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela financiadora de estudos e projetos, FINEP, e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários, e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. No próximo slide, então, nós temos que o SIG Farmaco é uma iniciativa para uso, então, dessa estrutura de vídeos e webconferências da rede RUT, que visa reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações de ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Desde 2018, então, esta iniciativa é realizada. No próximo slide, nós podemos ver, né, como se expandiu, né? No início, nós contávamos apenas com as estruturas físicas dos hospitais universitários que eram vinculados à rede RUT. Posteriormente, com a modernização do sistema, né, dessas conferências, que passou podendo ser acessado fora das estruturas físicas dos hospitais, o SIG Farmacologia, então, se expandiu consideravelmente. Hoje, nós temos essas palestras, essas conferências abrangem, né, participação de todas as regiões brasileiras, mais de 54 instituições participantes, coordenada, então, pela professora Maria Cristina Velari, pela professora Roseli Godinho, da Unifesp, pelo professor Emiliano Barreto, da UFAL, pelo professor François Noel, da UFRJ, e por mim, aqui da UFG. No próximo slide, então, a gente gostaria de lembrar a todos os participantes para que mantenham os seus microfones no modo mudo, né? Fechem as suas, se porventura as câmeras estiverem abertas, deixem fechadas para a gente garantir a qualidade da apresentação. Lembrando que durante a palestra, né, dúvidas, comentários que os participantes tiverem, vocês podem deixar no chat, que posteriormente a moderadora da sessão irá apresentar para a palestrante e fazer a discussão do tema. Também gostaríamos de lembrar, no próximo slide, para fazer o registro de presenças, né, vocês devem acessar pelo endereço rccc.rnp.br/ao vivo, fazer o cadastro, que pode ser via café ou cadastro manual, conforme está indicado no slide, e assim, então, posteriormente, para todos que desejam ter o certificado de participação, a gente pode ver no próximo slide o passo que deve ser realizado. Devem clicar na opção "Desejo registrar minha presença nessa sessão". Somente assim vocês poderão, posteriormente, ter acesso ao certificado de participação. Então, lembrando que para ter o certificado de participação, vocês precisam selecionar essa opção. Posteriormente, vocês conseguem obter o certificado de forma automática. No próximo slide, essa sessão de hoje está dividida em etapas, né? Nessa primeira etapa, nós temos as boas-vindas. Posteriormente, o moderador irá fazer a apresentação do tema e da palestrante. A palestrante irá fazer a sua apresentação um tempo aproximadamente de até 40 minutos. Posteriormente, nós teremos o debate, né, através das questões, das dúvidas e comentários dos participantes, junto com a palestrante. E, por final, então, nós faremos o encerramento dessa sessão. No próximo slide. Então, lembrando que essa sessão está sendo gravada, que posteriormente vocês poderão acessar essa gravação no site da SBEFT, na opção SIG Farmaco.
Agradecer, então, a participação de todos vocês que estão prestigiando essa palestra e também a doutora Priscila e a professora Valéria por terem feito essa proposta, né, de colaborar com o SIG, né, nessa palestra que hoje está sendo realizada aqui. Então, muito obrigado a vocês e passo a palavra, então, para a professora Valéria, que irá fazer a moderação desta sessão. Bom dia, professora Valéria, bem-vinda. Bom dia, Paulo. Eu agradeço, né, essa oportunidade, agradeço a todos os coordenadores do SIG Farmaco, que é algo tão importante e relevante para a farmacologia no nosso país. Então, seguindo, né, a apresentação, né, é com grande satisfação que eu apresento a doutora Priscila Nunes. A Priscila é doutora em tocoginecologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, né, da Unesp, e atualmente em estágio de pós-doutorado no Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências de Botucatu, Unesp. A Priscila, ela é contemplada no edital de fixação de jovens doutores, que é um edital fomentado pela FAPESP e pelo CNPq, e ela vem consolidando uma trajetória acadêmica de excelência e impacto científico no estudo da inflamação e disfunção endotelial na relação materno-fetal, com especial interesse em terapias farmacológicas e biomarcadores. Ela concluiu estágios internacionais na Universidade de Aveiro, em Portugal, e no Instituto Karolinska, na Suécia, onde acumulou experiências que ampliam sua visão científica e colaborativa, e já publicou mais de 40 artigos científicos, além de orientar alunos de iniciação científica e coorientar alunos de mestrado e doutorado. E também atua como docente colaboradora em cursos de graduação e pós-graduação da Unesp aqui de Botucatu. Com isso, né, com esse breve resumo da sua trajetória, agora eu passo a palavra à doutora Priscila. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, gostaria de agradecer todos os coordenadores do SIG Farmaco, principalmente o Paulo, que gentilmente nos ensinou aqui a mexer na plataforma, né, e nos recebeu aí também. Então, obrigado, Paulo, em nome de todos os coordenadores. Agradeço também a todos que estão aqui assistindo e agradeço a professora Valéria por essa apresentação. Bom, o título da minha palestra de hoje é relacionado com o meu primeiro estágio de pós-doutorado, que foi intitulado Avaliação da inibição farmacológica do inflamassoma NOP3 e suas consequências em modelo in vitro de pré-eclâmpsia. Então, rapidamente, só para comentar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, eu sou formada aqui pela Unesp de Botucatu, em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas, fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, em tocoginecologia. Pude fazer estágios no exterior, conforme a professora Valéria comentou, então, tanto no doutorado como agora no primeiro pós-doutorado, tive essa experiência internacional que foi muito relevante para a minha trajetória. E recentemente fui contemplada com uma bolsa do Programa de Fixação de Jovens Doutores do CNPq e da FAPESP, e agora a gente teve essa renovação por mais um ano dessa bolsa. E também no ano passado fui credenciada junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomoleculares e Farmacológicas aqui em Interunidades entre o Instituto de Biociências de Botucatu e o campus lá de Rio Preto, da Unesp. Bom, então, para começar a minha apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre a pré-eclâmpsia, que é a doença que eu venho estudando desde o início da minha trajetória, desde a minha iniciação científica, depois no mestrado e no doutorado, e agora nos meus estágios de pós-doutorado. Então, a pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome específica da gestação humana. Ela é caracterizada por alguns sinais e sintomas, mas principalmente por elevação da pressão arterial, níveis elevados de pressão acima de 14/9, acompanhados ou não de proteinúria, né? E essa classificação, ela vem mudando ao longo do tempo, e hoje a gente já sabe que na ausência de proteinúria, mas na presença de outros sintomas em órgãos-alvo,
como fígado, rins, cérebro e coração, a gente pode também ter um diagnóstico de pré-eclâmpsia confirmado. Então, essa classificação e esse diagnóstico vem mudando ao longo do tempo. A gente tem vários sinais e sintomas que levam, então, à classificação dessa doença, mas a pré-eclâmpsia, clinicamente, ela é uma doença muito importante e a gente acaba caracterizando essa doença por alguns sinais, como a retenção de líquido e o edema nessa gestante, por conta desse desequilíbrio na pressão arterial e na função dos vasos sanguíneos, né, que acabam levando, então, a esse extravasamento dos fluidos, e aí a gente consegue observar um edema aí caracterizando essa doença. A pré-eclâmpsia, ela pode evoluir para algumas síndromes mais graves, como a síndrome de HELP, que está relacionada aí a vários desdobramentos mais graves, principalmente a queda de plaquetas e a elevação de enzimas hepáticas, presença de convulsões e alguns sinais e distúrbios neurológicos, então é um caso muito mais grave de pré-eclâmpsia. E atualmente a gente sabe que de 2 a 8% das gestações no mundo vão ser, então, acometidas aí por essa síndrome, e isso muda de acordo com a região geográfica, né? Então, no mundo a gente tem uma variação dessa incidência de pré-eclâmpsia nas gestações, e as regiões menos desenvolvidas têm uma incidência maior, né, dessa doença. Atualmente, ela é uma das principais causas de morte, tanto materna quanto fetal. Então, no mundo, a gente tem que 76 mil mulheres e 500 mil bebês morrem por ano, decorrentes, então, das complicações da pré-eclâmpsia. Então, é um número aí bastante expressivo. E a gente sabe também que a pré-eclâmpsia, ela não é uma doença só importante durante a gestação, porque também depois dessa gestação complicada por pré-eclâmpsia, essa mulher, ela pode ter o dobro do risco de doenças cardiovasculares e AVCs a longo prazo, quando comparadas, então, a mulheres que não tiveram pré-eclâmpsia durante a gestação. Então, aqui, a gente sabe que a pré-eclâmpsia, ela tem várias causas, então ela é uma doença multifatorial, e por isso ela ainda não tem uma fisiopatologia muito bem esclarecida, ela ainda não tem uma cura, mas sabe-se que a isquemia e hipóxia placentária têm um papel importante durante o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, além de outras causas. Mas a isquemia e hipóxia libera algumas substâncias, alguns sinais de perigo na circulação materna, que são o que a gente chama de DUMPs. E por isso que a pré-eclâmpsia ela é chamada, então, de uma inflamação estéril. Então, sem uma infecção, sem um patógeno, sem um agente externo, a mulher começa, então, a desenvolver esse quadro inflamatório importante. E também é observado em vários tecidos, tanto na placenta, quanto no útero, quanto na circulação fetal, a presença, então, desses mediadores e desses sinais de perigo que são liberados aí, principalmente por conta dessa isquemia e hipóxia placentária. E tudo isso vai desencadear, então, um quadro desfavorável, um quadro inflamatório sistêmico, e aí também as outras complicações decorrentes da pré-eclâmpsia. Então, aqui, recentemente, nós tivemos o prazer de publicar esse trabalho. Foi um trabalho que mostrou, então, quais são os fenótipos e o tratamento para essa síndrome. E aqui eu quero chamar a atenção para uma característica que já está muito delineada e muito discutida na literatura, que é o modelo de 2 estágios da pré-eclâmpsia. Então, aqui no primeiro quadro, nesse quadro verde, a gente vê o que acontece numa gestação normal. Então, a gente tem que numa gestação normal, sem nenhum acometimento, sem nenhum problema, o miométrio, ele invade a camada da decídua, né, de maneira adequada. Então, a gente tem aí uma invasão trofoblástica eficiente, né, e a gente tem uma passagem de sangue adequada entre esses dois cenários, então, do miométrio para a decídua. Aqui a gente vê até essa seta maior aqui em verde,
que mostra, então, a passagem desse sangue, o que promove, então, uma placentação normal e um segmento normal da gestação. O que acontece durante a pré-eclâmpsia, que é o que está demonstrado aqui no quadro vermelho, é que nós temos, então, um primeiro estágio, chamado, então, de estágio de placentação anormal, em que o miométrio não consegue invadir ou invade de maneira deficiente a camada, então, da decídua. Então, a gente tem um fluxo sanguíneo comprometido, tá? E isso é chamado, então, de pré-eclâmpsia placentária, esse primeiro estágio, tá? E isso acontece por fatores que ainda estão sendo investigados e discutidos, mas principalmente fatores genéticos, fatores maternos, ambientais e principalmente imunológicos. Isso faz com que a gente não tenha uma placentação adequada e tenha, então, um quadro de isquemia. E aí, essa isquemia leva, então, a um desbalanço angiogênico, a um quadro de estresse oxidativo e uma inflamação exacerbada, né? E aí vem, então, o segundo estágio da pré-eclâmpsia, nesse modelo, que é, então, uma síndrome materna. Então, todos os componentes liberados, então, né, por essa placenta disfuncional, vão estar na circulação materna. E aí vão causar todos os sintomas que eu comentei anteriormente. Então, nós vamos ter aumento da pressão arterial, proteinúria e todos os outros danos aos órgãos-alvo, como distúrbios visuais, edema, convulsões e quadros mais graves, como a síndrome HELP. E, então, esse segundo estágio leva, então, a uma disfunção vascular sistêmica, tá? E esse segundo estágio é caracterizado, então, por essa pré-eclâmpsia materna, tá? Bom, agora já contextualizada a doença e a relevância, desde o meu mestrado, nós, então, estamos estudando o papel do inflamassoma NALP3 nessa condição. E aqui eu trouxe o primeiro trabalho que o grupo publicou, né? Nessa época eu era orientada pela professora Terezinha Perassoli, foi minha orientadora durante toda a pós-graduação. Então, esse foi um trabalho em que eu fui coautora, foi o primeiro trabalho que eu publiquei como coautora, e foi a primeira vez, então, que foi demonstrado que as células imunes, né, os monócitos de gestantes com pré-eclâmpsia, têm a ativação, então, do inflamassoma NALP3, tanto o NALP3 quanto o NALP1, e secretam, então, altos níveis de citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-18 e TNF-alfa. Então, esse foi o primeiro trabalho mostrando isso, e ele é um trabalho até hoje muito citado na literatura. Então, aqui, para mostrar, né, o que é esse complexo, ele é um complexo multiproteico, então nós temos aqui, nesse esquema, as 3 proteínas que fazem parte desse complexo, a ASC, o próprio NALP3 e a procaspase 1, que são, então, recrutadas, né, e montados para formar esse complexo que vai ser ativado aí em diversas condições inflamatórias. E nós temos, na literatura, vários exemplos de DAMPs, né, endógenas aí, sinais de perigo, né, moléculas aí que são importantes para ativar, então, diversas vias e cascatas de sinalização que vão fazer, então, com que haja a montagem desse complexo, tá? E que, uma vez montado, a gente tem, então, a possível ativação e a liberação de citocinas inflamatórias. Aqui eu chamo a atenção para a IL-1-beta e a IL-18, que são as citocinas resultantes aí desse processo, que são citocinas que vão ser excretadas, então, e liberadas aí para o meio extracelular e podem também servir como DAMPs, tá? Então, a gente tem aí um ciclo de ativação desse complexo, que aqui também está demonstrado, né? Então, o NALP, o ASC e a procaspase 1. Aqui é uma imagem mais global, que mostra também que várias DAMPs endógenas, como o MSU, que foi bastante utilizado naquele primeiro trabalho que eu mostrei, que foi publicado em 2013, nós mostramos então a ação do MSU aí ativando o inflamassoma, mas também nós temos cristais de colesterol, DNA fetal,
HMGB1, que também é uma DAMP importante, uma citocina inflamatória, debris extracelulares, vesículas, né? Vários tipos aí de moléculas que são importantes para ativar a cascata inflamatória. Hoje já se sabe que essas DAMPs, elas podem ativar, então, esse receptor, que é o Toll-like receptor 4, e aí a gente tem uma cascata de ativação que leva à ativação de um fator nuclear importante, que é o NF-κB. E aí no núcleo a gente tem, então, a produção, né, a ativação desse fator e, então, a produção de diversos genes importantes aí, o próprio NOP3, mas também algumas citocinas inflamatórias, que vão, então, clivar essas pró-citocinas, pró-interleucinas, e aí a gente vai ter toda uma cascata que leva à ativação e à montagem aqui do inflamassoma. Hoje já se sabe também que essas DAMPs, elas podem agir por outros canais, né, e por outros receptores, mas todas essas interações vão levar, então, a recrutamento de procaspase e ativação, né, dessa caspase para a montagem do inflamassoma. Uma vez que a gente tem a ativação da caspase 1, que é uma proteína muito importante, a gente tem também o desencadeamento de uma morte celular chamada piroptose, que é uma morte celular relacionada à ativação do inflamassoma, né? Então, ela está relacionada aí com a inflamação, tá? Aqui eu trouxe alguns trabalhos também desenvolvidos pelo grupo, algumas revisões, em que a gente mostrou, né, e agregou dados da literatura, mostrando que a ativação do NALP pode estar muito relacionada, então, além da inflamação, à disfunção endotelial e estresse oxidativo. E nessa revisão em especial, a gente mostra toda aquela ativação por PAMPs e DAMPs, principalmente por DAMPs, né, e a ativação e montagem do NALP3, tanto para estresse oxidativo, né, como um desfecho desfavorável aí, quanto para a inflamação, que já está bem descrito na literatura, mas também dando ênfase aqui à disfunção endotelial, né, principalmente por um acúmulo de células imunes e disfunção vascular. Então, a gente discute nessa revisão o papel do NO, do óxido nítrico, e de alguns fatores aí, como a S-FLIT e a endoglina. E aí também a importância da diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico nesse cenário. Ainda nessa revisão, nós elencamos várias drogas que podem, então, trabalhar aí como agentes farmacológicos para intervir nesse processo, né? Então, para inibir o inflamassoma. Aqui são, na época dessa revisão, né, são as drogas que já são estudadas para bloquear esse complexo. Aqui eu vou dar atenção para o gliburídeo ou glibenclamida, que eu vou discutir mais para frente, para o MCC 950 e para o BAI, que são drogas que eu usei aí em alguns experimentos e eu vou comentar daqui a pouco. Outro trabalho importante publicado em uma revista aí de base imunológica foi o papel aí do ácido úrico para ativar o inflamassoma NOP3. Então, a gente sabe que as gestantes com pré-eclâmpsia, elas têm uma hiperuricemia e isso está relacionado também com a ativação do NOP3. E isso pode levar, então, a um quadro aí de disfunção endotelial. Então, esse trabalho mostrou e agregou vários dados da literatura que mostram que os cristais de ácido úrico podem, então, ativar o inflamassoma, contribuir para essa liberação de citocinas inflamatórias e para um quadro de inflamação placentária importante, que vai liberar aí vários fatores que vão ser responsáveis pelo caso aí de disfunção endotelial nessas gestantes. E aqui a gente demonstrou, então, como que esse ácido úrico age numa célula endotelial. Então, a gente tem que ele aumenta a inflamação e estresse oxidativo, né, e diminui, então, a ativação da NOS, a disponibilidade do NO e proliferação e migração celular. Discutimos aí esses dados. E, mais recentemente, também publicamos um trabalho mostrando a ação do NAMPT como uma citocina inflamatória, né, como uma DAMP aí importante, como
uma cytokine-like effect aí importante, e a gente tentou, então, associar essa citocina, essa molécula, com a ativação do receptor TOL4, né? Então, a gente mostrou que quando isso acontece, né, a gente pode ter, então, ativação aí da via de montagem e ativação do inflamassoma, e aí todos aqueles desfechos desfavoráveis de disfunção endotelial, estresse oxidativo e inflamação. Então, nós tentamos aí, com os dados da literatura, agregar também essa citocina, mais essa citocina aí, também participando aí da patogênese da pré-eclâmpsia. Bom, então, acho importante, antes de mostrar os resultados desses estudos, falar um pouco sobre o modelo in vitro, que é o que a gente utiliza hoje no laboratório, e eu venho estudando aí desde 2021 no laboratório da professora Valéria. O que é esse modelo in vitro? Então, nós fazemos cultura de células endoteliais da veia umbilical humana, que são as CUVECs, né? São células de linhagem celular, mas também já trabalhamos com células das próprias pacientes, né? Isoladas aí do cordão umbilical, que é a cultura primária. Mas, atualmente, a gente se concentra, então, nessas células de linhagem celular, e aí nós incubamos, então, essas células com plasma de gestantes com pré-eclâmpsia, né? E por que nós fazemos isso? Lembrando, então, um pouco da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem o que acontece numa gestação saudável. Então, a gente tem essa invasão trofoblástica eficiente e esse remodelamento que acontece aqui das artérias espiraladas. Então, isso está acontecendo de uma maneira saudável e o que permite, então, uma placentação adequada. Já aqui na pré-eclâmpsia, a gente tem essa invasão superficial dessas células trofoblásticas, uma falha nessa remodelação das artérias, o que leva, então, à isquemia e reperfusão placentária. Então, a gente tem um estresse ali acontecendo e a liberação dos fatores circulantes, né? E aí que entra, então, a utilização do plasma nesse modelo. Então, o plasma nada mais é do que uma sopinha ali que está cheia de fatores circulantes que são liberados, então, por essa placenta disfuncional, né? Então, podem ser espécies reativas de oxigênio, podem ser citocinas inflamatórias, podem ser agentes antiangiogênicos que vão induzir essa resposta inflamatória que a gente quer observar, né? Que vão ativar, então, o inflamassoma e levar esse quadro de disfunção endotelial. Então, por isso que a gente utiliza o plasma no nosso modelo in vitro, né? Seguindo aí esse modelo da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. E pensando nisso, então, como que a gente observa essa modulação farmacológica, principalmente pensando que o inflamassoma NALP3, ele tem uma ativação complexa, ele precisa de várias vias de sinalização, ele precisa do recrutamento de várias proteínas importantes, né? Então, pensando sobre isso, naquele artigo que eu falei sobre o modelo de 2 estágios, a gente também apresentou aí o que se pode fazer, né, durante aí essa complicação na gestação. Então, qual que é, então, o tratamento, né, ou a prevenção para a pré-eclâmpsia? Porque a gente ainda não tem a cura, né? A cura seria, então, por muito tempo se falou sobre a remoção da placenta, que está liberando essas moléculas na circulação materna, mas hoje já não se fala sobre isso, né? Porque essa mulher que teve pré-eclâmpsia, mesmo depois do parto, né, do puerpério, ela pode, então, daqui uns anos, desenvolver síndromes cardiovasculares. Então, isso já foi mudando também ao longo do tempo, tá? Mas, voltando aqui às ações farmacológicas, o que se sabe, o que se usa hoje para pré-eclâmpsia, né? Então, basicamente, a gente tem a aspirina para prevenção da pré-eclâmpsia em mulheres com alto risco, então mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia ou que tiveram casos de pré-eclâmpsia na família, então a mãe teve pré-eclâmpsia, a irmã teve pré-eclâmpsia, mulheres obesas, mulheres que já têm hipertensão antes de engravidar, então esses são os casos em que se é usada a aspirina, né, então do início até aí umas 36 semanas de gestação. E por que a aspirina ela é importante? Porque ela é inativa de forma seletiva
e de forma irreversível a COX-1. Né? Então, a gente vai ter esse bloqueio aí na produção de prostaglandinas e tromboxano, que vai inibir, então, a inflamação e agregação plaquetária. Então, ela vai ser importante nesse sentido. A gente tem também o cálcio, e agora o cálcio, recentemente, ele foi indicado para todas as pacientes, né, a todas as gestantes no Brasil. Então, a gente tinha que antigamente só as mulheres com baixa ingesta de cálcio tinham que fazer essa reposição, né, tomar o cálcio, mas agora, a partir, acho que do meio do início do ano, isso foi mudado pelo Ministério da Saúde, né? Então, o cálcio, ele é suplementado também em todas as gestantes, ele diminui o risco de pré-eclâmpsia e de parto prematuro, né? E ele atua, então, reduzindo a pressão arterial, porque ele atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele tem um efeito na contratilidade muscular, e aí ele tem também efeitos benéficos para o endotélio. Então, ele também é usado aí junto à aspirina. Além disso, existem algumas drogas e algumas moléculas que são usadas. Uma delas, a metformina, que eu vou comentar um pouquinho daqui para frente, né? Que atualmente é uma droga que eu venho estudando nesse segundo estágio de pós-doutorado. A metformina ela é importante porque ela tem várias ações, ela tem um mecanismo de ação aí na mitocôndria, na cadeia respiratória, principalmente estimulando, então, a AMPK, diminuindo algumas vias inflamatórias importantes, como a do NF-κB, e aí isso pode diminuir inflamação, pode diminuir níveis de S-FLIT, pode diminuir estresse oxidativo. Porém, ainda faltam alguns estudos clínicos mostrando a segurança da metformina tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, isso ainda está em estudo. Outra droga importante é a pravastatina. Ela age, então, aumentando, né, a sinalização angiogênica e a função endotelial e diminuindo também estresse oxidativo e inflamação. Mas, da mesma forma, também são necessários mais estudos clínicos, né, que mostrem, então, a segurança para a mãe e para o bebê. Em relação aos sintomas, né, todos aqueles sinais clínicos que eu comentei no início, a gente tem algumas drogas antihipertensivas, que são drogas de primeira escolha, né, como, por exemplo, o labetalol, que é um antagonista de receptor beta-1. No exterior, ele é usado como droga de primeira escolha, tá? Junto com oxprenolol e algumas outras drogas. No Brasil, a gente tem a metildopa como sendo aí a primeira escolha para essa gestante com pré-eclâmpsia. A metildopa é um antagonista adrenérgico central. Nós já discutimos várias vezes com os clínicos, né, aqui nossos colaboradores, por que não é usado o labetalol aqui no Brasil. E a gente chegou, eles, na verdade, não sabem muito bem, né, porque ele ele tem um perfil farmacológico melhor, mas por questões farmacêuticas, por questões de disponibilidade no SUS, a metildopa continua sendo aí, desde os anos 60, a droga de escolha aqui no Brasil, tá? Temos outras drogas, como a nifedipina, que bloqueia canais de cálcio, e a hidralazina, que é usada aí como vasodilatadora, então, em casos mais graves ou em crises de pressão arterial elevada, ela é usada também, né, como uma droga de escolha. E nós temos o sulfato de magnésio, né, que ele é um anticonvulsivante, então ele bloqueia os canais de cálcio, reduz aí a estabilidade neuronal, então ele vai ser importante em casos de eclâmpsia, em casos de questões aí neurológicas, né, e para evitar também esses casos mais graves. Ele também relaxa o músculo liso vascular, promove vasodilatação, então ele também pode ter um efeito aí nesse sentido para a pressão arterial. Bom, aqui eu trouxe, então, os fármacos e as moléculas que nós usamos como escolha aqui no laboratório para estudar nesse modelo in vitro. Então, nós temos a glibenclamida, né, ou gliburide, como ele é mais conhecido, né, comercialmente e na literatura. A glibenclamida, ela bloqueia os canais de potássio sensíveis a ATP. Então, a gente tem a ação dela aqui, nesse fluxo de potássio.
Nós temos também o MCC 950, que vai bloquear a oligomerização do ASC, que é uma proteína importante aí na ativação do inflamassoma. E nós temos, mais recentemente, o BAI, né, que tem essa denominação aqui, que inibe a via do NF-κB. Então, ele é importante aqui na fosforilação do IKK-beta e na sinalização aí para ativação e transcrição de vários genes importantes aí, né, tanto para a montagem do inflamassoma quanto para a liberação de citocinas inflamatórias, tá? Então, aqui mostrando um pouco dos trabalhos com glibenclamida, logo no início do meu primeiro estágio de pós-doutorado, nós conseguimos mostrar, então, que a glibenclamida aumenta os níveis de óxido nítrico. Então, aqui nós temos, nesse primeiro gráfico, né, nesse conjunto de gráficos, mostrando, então, que quando a gente cultiva células endoteliais que foram incubadas com plasma de gestantes com pré-eclâmpsia, mas antes a gente coloca essa droga, né, a gente tem um aumento dos níveis de óxido nítrico, tá? E também a gente percebeu que ela foi importante para diminuir estresse oxidativo, tá? Então, aumentou o status antioxidante, tá? E também diminuiu aí o estresse oxidativo, considerando, então, esse modelo aí de incubação com plasma, tá? A gente vê aqui também um aumento né, de nitrito e nitrato, que é o NOx, e um aumento na capacidade antioxidante. Então, ao contrário do que a gente vê aqui, no estresse oxidativo, a gente vê que a glibenclamida aumentou esse status antioxidante, contribuindo aí para a melhora desse quadro nesse modelo. Bom, recentemente a gente teve um paper aceito e publicado mostrando também o efeito da glibenclamida e do MCC 950 nesse modelo de incubação com plasma. Esse trabalho ele foi conduzido principalmente pela Caroline, que está aqui nessa primeira foto, e pela Juliana. Então, foram duas alunas que eu tive o prazer de acompanhar e a Carol orientar como aluna de IC, com Bolsa FAPESP. Então, recentemente, a gente conseguiu publicar esse artigo que agregou aí os resultados das duas alunas, tanto da IC da Carol como do TCC da Ju. Então, aqui, mostrando esses resultados, né, nós incubamos, então, as células endoteliais com plasma de gestantes saudáveis, gestantes com pré-eclâmpsia, e aí nós temos também as três moléculas, né, que nós usamos aí como inibidores do inflamassoma, né? Então, a gente teve aí uma diminuição da expressão proteica nos três, quando incubamos com os três inibidores, e uma diferença aí entre pré-eclâmpsia e gestante saudável. Então, a gente tem uma maior expressão de NALP3 nessas gestantes, no plasma dessas gestantes com pré-eclâmpsia. Nós também avaliamos o receptor, o TOL4, e a gente observou, então, uma diminuição aí, principalmente quando a gente adiciona, então, o BAI, que inibe o NF-κB. Em relação a outros componentes, né, o MID é uma proteína, a MID é uma proteína muito importante também na sinalização. A gente teve uma diminuição em relação às gestantes saudáveis, né, as células incubadas com plasma de pré-eclâmpsia, e a caspase 1 também tivemos aí uma diminuição, principalmente quando observamos, então, esse grupo que foi incubado com o inibidor MCC 950. Em relação à citocina inflamatória, as citocinas inflamatórias para IL-18, a gente não observou uma diferença significativa, mas para IL-1 a gente observou, então, diminuição também nas células na presença desses inibidores. Em relação à permeabilidade celular, nós conseguimos demonstrar também que as células cultivadas com o plasma de gestantes com pré-eclâmpsia têm uma expressão proteica de caderina, de V-caderina, menor do que as células incubadas com plasma de gestantes saudáveis, né? Então, a caderina, ela é uma proteína importante nas junções aderentes entre as células endoteliais. Então, esse resultado aqui demonstra uma instabilidade da barreira endotelial, né? Então, uma maior permeabilidade quando a gente observa, então, esse tratamento com plasma de gestantes com pré-eclâmpsia. E a glibenclamida foi capaz, então, de elevar
essa expressão de caderina, tentando aí, então, voltar para essa estabilidade da barreira aí entre as células endoteliais. E também nesse trabalho foi avaliada a autofagia, que é um tipo de morte celular, então eu coloquei um esquema aqui, porque ainda não falei sobre autofagia, mas também era um objetivo, principalmente da IC da Caroline. Então, a autofagia é um tipo de morte celular com o objetivo, então, de limpeza, né? Uma forma mais limpa aí de morte celular para voltar à homeostase, principalmente em relação a agentes infecciosos, mas também durante a inflamação. E aí a gente tem, então, um ciclo aí de formação de um autofagossomo, fusão com lisossomo, e aí a gente tem a degradação aí desses produtos, né, e de ativação endotelial ou de inflamação, e é uma forma limpa, porque acontece dentro desse vacúolo, e aí a gente já observa que nós temos, então, um aumento desse quadro em algumas condições. Então, a gente observou aqui que quando a gente trata as células com o inibidor, com o BAI, que inibe o NF-κB, a gente tem um aumento aí da autofagia, tá? Então, tentando aí voltar à homeostase. Então, aqui foi o graphical abstract desse trabalho, brilhantemente feito pela Caroline. Nós temos, então, aqui todo um panorama onde nós, então, avaliamos a presença do plasma nessas células, né? Então, o que o plasma foi capaz de fazer nessas células, né? Então, aqui, através das DAMPs liberadas aí na circulação materna, né, por essa placenta disfuncional, nós temos, então, que pelo receptor TOL4, principalmente, nós temos ativação de diversas cascatas, principalmente aquelas ligadas à transcrição de genes regulados aí pelo fator nuclear NF-κB. Nós temos a ativação e montagem do inflamassoma, né, e a forma ativa de citocinas, principalmente da IL-1, né, que eu mostrei lá no gráfico. A IL-1, ela pode servir também como DAMP, como sinal de alarme, aí de novo, né, voltar aqui para essa ativação. Nós observamos, então, também uma inflamação sistêmica e piroptose, através de HMGB1, também aqui liberado, um aumento na permeabilidade celular pela via de caderina e uma diminuição aí de disponibilidade de óxido nítrico e aumento aí de espécies reativas de oxigênio. Quando, então, nós passamos para esse outro cenário aqui da direita, quando as células elas foram expostas ao plasma, mas foram tratadas, então, com os inibidores, tanto o MCC 950 quanto a glibenclamida, a gente vê algumas diferenças aí, algumas melhoras. Então, a gente tem o controle da inflamação, uma melhora nesse panorama de disponibilidade de óxido nítrico e diminuição de espécies reativas. A gente tem aqui que a GB bloqueia, então, a ativação e a formação desse complexo, né, pelos canais de potássio aqui, da membrana. A gente tem que o MCC 950, ele foi capaz de bloquear também a montagem do inflamassoma. Essa proteína WASC, ela é muito importante na montagem do inflamassoma. Dessa forma, a gente não tem tanta liberação de IL-1 beta, que é uma citocina importante aí, inflamatória. E a gente percebeu aqui que a permeabilidade celular está menor. Então, a V-caderina, ela está mais expressa nessas células, né, garantindo aí a integridade aí dessa barreira endotelial. Bom, alguns outros fármacos e drogas foram usados aí para eclâmpsia, né, para estudos experimentais. Então, durante o meu doutorado, eu trabalhei com a vitamina D. A vitamina D, ela pode ter uma ação direta na ativação do inflamassoma. Então, aqui a gente tem ela agindo aqui, né, diminuindo dano mitocondrial, diminuindo formação de ROS e inativando, então, esse complexo. Então, ela pode inibir também o NF-κB, né, para expressão desses genes inflamatórios, mas também ela pode agir através do seu receptor, que é o receptor de vitamina D, o VDR. Ele impede, então, a montagem do inflamassoma, né? Então, a gente tem aqui que o inflamassoma, então, na presença da vitamina D ligada ao seu receptor, ele não é montado, né, ou ele é menos recrutado, né,
E aí a gente tem também a ação do VDR na mitocôndria, então diminuindo o ROS, diminuindo despolarização mitocondrial e aí evitando também estresse oxidativo, tá? Então, alguns resultados referentes à vitamina D, nós observamos uma diminuição de morte celular, então nós avaliamos a apoptose tardia e necrose, então o grupo que foi tratado com vitamina D, ele apresentou menos necrose, né, do que o grupo estimulado só com TNF, que é uma citocina inflamatória, e também diminuição na apoptose, tá? Esse trabalho ele foi feito com um explante placentário, ele não é nesse modelo in vitro, mas foi importante também para demonstrar a ação da vitamina D. A gente teve também diminuição de L1 e TNF e também de L18, citocinas inflamatórias importantes, né? Aqui, rapidamente, só mostrando também no mesmo modelo de explantes placentários a ação da vitamina D junto ao ácido úrico. Então, a gente teve uma diminuição de expressão de vários genes, principalmente de NALP3, mas também de NALP1, e todas aquelas proteínas e citocinas importantes. Então, IL-1, IL-18, HMGB1 e caspase-1. Então, quando nós cultivamos esses explantes com vitamina D, e com MSU mais vitamina D associado, a gente teve aí uma diminuição importante comparado aí com gestantes saudáveis e principalmente em pré-eclâmpsia precoce, que é um caso mais grave. Aqui foi observado também a ação da vitamina D nesse trabalho, mas quando esses explantes foram expostos ao peróxido de hidrogênio. Então, avaliando também a questão de estresse oxidativo, nós observamos a ação da vitamina D aqui, tanto em NALP3, quanto em caspase, HMGB1, tanto expressão proteica, quanto expressão gênica, tá? Eu gostaria agora de, para ir já finalizando a minha fala, falar um pouco sobre alguns outros trabalhos que a gente está desenvolvendo no laboratório. Então, eu sou co-orientadora do Luiz, pelo programa de Ciências Biomoleculares e Farmacológicas, e o trabalho do Luiz investiga o papel da metformina na angiogênese e na disfunção endotelial, nesse modelo in vitro de pré-eclâmpsia. Eu estou trabalhando junto com o Luiz agora, porque o meu projeto atual também é com metformina, só que na inflamação, né? Então, enquanto o Luiz ele investigou e está investigando a ação da metformina na angiogênese e disfunção endotelial, eu estou olhando mais para o NALP3, e aí a gente está trabalhando em conjunto. Então, a metformina, rapidamente, ela tem um mecanismo de ação já muito estabelecido, então ela tem ações anti-inflamatórias, vasodilatadoras e na angiogênese, né? Então, principalmente aqui é onde entra o trabalho do Luiz, né? Para investigar essas vias na pré-eclâmpsia, e aqui seria a minha investigação principal. Então, a gente já sabe que a metformina, via MPK, ela pode diminuir, então, transcrição de alguns genes importantes via NF-κB, diminuindo a inflamação e estresse oxidativo, né? Então, ela é uma droga que já é utilizada durante a gestação, mas ela ainda não é uma droga de primeira escolha. Ela é segura, mas ainda não é uma droga de primeira escolha. E a gente está investigando, então, principalmente a ação dela na célula endotelial. Então, aumentando proliferação, migração, disponibilidade de NO, ativação de NOS, principalmente diminuição dos fatores angiogênicos S-FLT e endoglina, para então tentar observar essa função da metformina na disfunção endotelial. Tá? Bom, aqui alguns resultados que o Luiz obteve, né? São resultados parciais. Então, em relação ao DAF, que é uma sonda que mede óxido nítrico, nós observamos, o Luiz, ele trabalhou com plasma de gestantes com pré-eclâmpsia tardia e precoce, né, precoce e tardia aqui, e também comparando com gestantes saudáveis na mesma idade gestacional. Então, a gente observou que em plasma, em células cultivadas com plasma de gestantes com pré-eclâmpsia tardia, a gente teve, então, um aumento aí do DAF em relação a gestantes com pré-eclâmpsia precoce. Em relação aos níveis de espécies reativas de oxigênio, nós tivemos uma diferença entre
pré-eclâmpsia e gestantes saudáveis. E nós tivemos, curiosamente, um aumento pela metformina aqui nesse grupo, né? E nós tivemos também uma diminuição aqui nesse grupo tratado com metformina. Em relação à capacidade antioxidante, a gente observou também uma diferença, um aumento, né? E os níveis de S-FLIT também foram maiores, então, nas gestantes com pré-eclâmpsia precoce, comparadas àquelas de idade gestacional semelhantes, só que saudáveis, né? E aí a gente teve que o tratamento com uma dose menor de metformina foi capaz de diminuir esses níveis também nesse sobrenadante aí de células cultivadas com esse plasma. E aí agora, como eu disse, meu olhar ele estava mais voltado para a metformina, a ação dela no inflamassoma NOP3. A gente já sabe da literatura que a gente tem a ação da metformina na MPK, então regulando aí diversas vias de sinalização e olhando aqui essa via que é muito importante aí para a inflamação. Então agora o meu principal foco de estudo é olhar para a metformina aí como um anti-inflamatório, nessa via principalmente. Também queria mostrar rapidamente o trabalho da Tainá, de doutorado, que eu também sou co-orientadora. A Tainá investiga o uso do nebivolol para tentar reverter esse status antiangiogênico na pré-eclâmpsia. E a Tainá está olhando, então, principalmente as ações do nebivolol frente ao receptor beta-3. Então, a gente tem aqui que o nebivolol tem essa ação na célula endotelial, né? E o que a Tainá está principalmente investigando é um aumento, então, nessa vasodilatação mediada pelo NO e também vendo se ele o nebivolol é capaz de alterar algum padrão aí angiogênico nesse sistema de cultivo aí de células endoteliais com o plasma. Então, ela teve alguns resultados interessantes, né, parciais, que inclusive ela apresentou no congresso da SBFT do ano passado, inclusive concorreu, né, ao prêmio no congresso, ficou em segundo lugar. A Tainá, ela observou, então, que o plasma de gestantes com pré-eclâmpsia diminui a migração endotelial, então a gente observa através desse ensaio de Wood Healing aqui, né, de risco cicatrização de feridas, né, esse ensaio que a gente faz. Então, a Tainá observou que em 8 horas após o tratamento, teve, então, uma diminuição aí da migração, né, pelo plasma de gestantes com pré-eclâmpsia comparados ao plasma de gestantes saudáveis. E quando, então, ela adiciona o nebivolol, né, que é agora esse verdinho aqui, isso teve um aumento, né? Então, pela área aqui, a gente consegue ver que teve um aumento na migração em 8 horas de tratamento, e aí depois em 24 horas as duas concentrações também foram capazes aí de aumentar essa migração, comparado ao grupo sempre tratado somente com o plasma. E por fim, os resultados da Juliane também, que é uma outra área do nosso grupo, né? Ela analisa aí o perfil metabolômico das gestantes com pré-eclâmpsia. Esse trabalho da Ju foi publicado recentemente na revista PLOS ONE, então foi um trabalho que envolveu aí algumas pessoas, alguns pesquisadores internacionais e pesquisadores de várias instituições. Então, a Ju, ela observou os perfis no plasma, né, entre vários grupos, mas principalmente entre gestantes saudáveis, gestantes com hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia com sinais de gravidade e sem sinais de gravidade. Então, através de análises multivariadas, a Ju, ela observou, então, a expressão, né, o perfil metabolômico do plasma dessas gestantes, e aí depois ela também fez uma correlação com características clínicas, né? Então, ela observou esses metabólitos que foram identificados e correlacionou aí com dados clínicos. Então, basicamente, ela observou níveis elevados de glutamina, alanina, valina, dimetilglicina, creatina e acetato em pacientes com pré-eclâmpsia com sinais de gravidade em comparação com os controles. Então, isso mostra para a gente essa perturbação metabólica, né, essa desregulação metabólica, principalmente em relação ao metabolismo do nitrogênio, dos ciclos da metionina e da ureia, com indicações, então, de comprometimento renal, que é o que a gente observa em pacientes com pré-eclâmpsia, e também disfunção hepática. Mas, né, esse projeto e esses resultados mostram, então,
como a pré-eclâmpsia ela pode ser complexa, né, principalmente com sinais de gravidade, e é isso, a gente espera que abra caminho para outras intervenções, como com o uso aí desses marcadores para intervenções mais direcionadas. Bom, por fim, eu gostaria de que vocês tivessem em mente, né, então, uma mensagem aí para levar para casa e para lembrar dessa palestra, que a pré-eclâmpsia é uma condição multifatorial, multissistêmica, complexa, que envolve várias vias de estresse oxidativo, de disfunção endotelial, de inflamação, principalmente devido a falhas na invasão trofoblástica e dessa placenta disfuncional. Existem inúmeros trabalhos mostrando diferentes fármacos atuando em múltiplos alvos. Então, depois eu vou mostrar o próximo slide, né, essas cascatas. E o que evidencia, então, que o tratamento ideal para a pré-eclâmpsia pode exigir aí uma abordagem combinada e personalizada, dependendo dos fenótipos dessa doença. Então, aqui a gente tem algumas vias relacionadas a essa condição e vários fármacos aí que já são alvo de estudos, né? Principalmente chamando a atenção aqui para o que a gente está estudando agora, a metformina, né? Que tem aí algumas funções anti-inflamatórias, mas são vários fármacos e várias vias interligadas, então é uma condição muito complexa, o que continua sendo um desafio para a gente e por isso incentiva, né? E motiva a gente a sempre buscar aí mais e mais dados para tentar desvendar aí esse mistério da pré-eclâmpsia. Era isso que eu tinha para apresentar. Novamente, eu queria agradecer o convite do grupo, do SIG, dos coordenadores, da SBEFT. Gostaria de agradecer as agências de fomento, então, FAPESP, CNPq, que sou contemplada aí por um edital dessas duas instituições de fomento, ao Programa de Ciências Biomoleculares e Farmacológicas, e a UIB, aí, que é a minha casa desde 2010. Então, muito obrigada. Obrigada, Priscila, pela apresentação, pela apresentação dos dados, de trazer hipóteses, perspectivas. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar com a primeira pergunta, que foi do professor Eric, aqui da Unesp, né, de Botucatu. A pergunta é: quanto aos DAMPs, ativando seletivamente o TLR4 na pré-eclâmpsia, existem dados sobre quais são eles? Quais DAMPs? Isso. Sim, existem muitos trabalhos já mostrando, são vários, né? Então, nós temos principalmente bem descrito o LPS, nós temos espécies reativas de oxigênio, nós temos ATP, ácido úrico, principalmente bem descrito também, em forma de cristais, né? São vários. Então, sim, a gente já tem essa associação das DAMPs com a ativação do TOL, principalmente o TOL4. A gente tem alguns estudos mostrando o TOL2 também, mas na pré-eclâmpsia, o melhor descrito é o TOL4. Ótimo. A segunda pergunta é da professora Maria Fernanda, também aqui do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Unesp. Uhum. Ela pergunta sobre a glibenclamida e os efeitos antioxidantes, tá? Uhum. Se eu não estou equivocada, vocês viram maior defesa antioxidante só no plasma de grávidas PE, não quando expuseram a plasma de saudáveis. Uhum, sim. Vocês atribuem o aumento da defesa antioxidante somente ao efeito hipoglicemiante da glibenclamida? Porque no grupo de normotensas, né, não viram aumento da capacidade antioxidante quando tratado com GB? Sim, essa é uma questão muito importante, né? E obrigada, professora, pela pergunta. Isso já foi observado também na vitamina D, né? A gente já observa, na verdade, a gente não observa um efeito muito pronunciado dos tratamentos no grupo de gestantes saudáveis, né? E a gente atribui a isso, talvez, o fato de que a gestante saudável, ela já está numa condição de homeostase, já está numa condição mais satisfatória do que aquela apresentada pelo grupo que tem pré-eclâmpsia, né? Então, quando a gente vai fazer um tratamento, e isso também foi uma grande discussão dentro do nosso grupo, né? Será que a gente apresenta os dados do grupo controle, que seria essas gestantes saudáveis, também com as drogas, né?
Então, a gente atribui isso ao fato de que talvez essa célula que está em contato com o plasma de gestante saudável não tenha muito porquê, né, ter uma defesa antioxidante muito grande aumentada pelas drogas, porque ela já tem uma defesa antioxidante ok, né? Então, essa homeostase ali de espécies reativas e de defesa antioxidante, ela já está bem definida. Mas a gente observa que no grupo de tratado, então, com o plasma de PE, a gente tem, então, esse aumento da capacidade antioxidante, e a gente acredita que seja aí por um efeito protetor aí dessas drogas. Então, acho que é por conta disso. Tá. E ela comenta também como que avaliaram o estresse oxidativo. Vi que era pela medição, né, usando o DCFH. Sim. Quais outros métodos que utilizou? A gente pode fazer uma análise pelo DCFH, que então é uma sonda também, que a gente consegue ver, então, por fluorescência, né? Então, são espécies reativas totais, então até é um método que vem sendo discutido, né? Realmente mostra, né, espécies reativas. A gente pode fazer enzimas antioxidantes, né, por uma forma indireta, então a gente pode dosar catalase, SOD, glutationa, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer a capacidade antioxidante total, que é o que a gente vem fazendo no laboratório, tanto pelo FRAP quanto pelo MTT, que também são instrumentos aí que a gente usa para avaliar, mas basicamente o que a gente faz hoje no laboratório é tentar agrupar o máximo de experimentos aí para ter uma resposta satisfatória. Então, agrupar esses dados de liberação de ROS com dados de defesa antioxidante, para a gente conseguir casar os dados e mostrar que realmente está acontecendo aí esse desbalanço. Ótimo. A próxima pergunta do professor Paulo como ficaria na exploração do efeito global sistêmico, né, da glibenclamida, que se por um lado auxiliaria na pré-eclâmpsia associada à inflamação e ao estresse oxidativo, por outro lado, seu efeito sobre os canais de potássio ATP dependentes poderia favorecer uma vasoconstrição nos vasos, e isso não seria um efeito favorável, além de como ficariam os níveis de glicose na paciente. Não sei se faz lógica esse meu raciocínio, mas me veio em mente essa dúvida. Sim, faz sentido. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com glibenclamida, essa foi uma das questões que surgiram, né? Então, como que a gente vai propor o uso da glibenclamida depois, né, para um estudo clínico e tudo mais, sendo que ela também pode ter esse efeito aí que o professor comentou. É uma dualidade aí, né? Então, a gente ainda está tentando entender como que a glibenclamida pode agir de maneira aí mais específica, só para modular essa questão inflamatória, mas infelizmente a gente tem esses efeitos aí que talvez não sejam tão desejados, e por isso, inclusive, a glibenclamida ela não é usada aí na gestação. Então, talvez a associação aí com outras drogas, né, ou uma intervenção aí mais personalizada. Então, é uma questão ainda importante, sim. Ótimo. A próxima pergunta é do professor François. Qual seria o melhor modelo em vivo para pré-eclâmpsia? Em vivo? Tá. A gente tem, inclusive, no departamento, o professor Carlos, né? O professor, ele trabalha com o modelo RUP, então diminuindo aí a perfusão placentária nas ratinhas, né? Então, é um modelo bem difícil de ser feito, então ele precisa aí de técnica e de treinamento, mas as alunas dele, a Maria Luísa, que é do doutorado também, ela faz esse modelo muito bem, então eles exploram aí a indução aí, né, de uma pré-eclâmpsia nas ratas através desse modelo de reperfusão uterina aí, usando as ratas, e aí a partir desse modelo ele consegue, então, usar também, inclusive eles já utilizaram o Nebivolol, né? Então a gente tem alguns dados aí em conjunto com eles, da Tainá e de uma outra aluna do professor Carlos, com o Nebivolol, observando aí todas as repercussões, né, nas ratas, e acho que ele também trabalha com esomeprazol, né, o trabalho da Maria Luísa,
então, para observar aí as repercussões nas ratas, então usando esse modelo RUP. Aqui não temos mais perguntas no chat, mas eu queria só que você comentasse, né, a questão do processo de controle dos mediadores inflamatórios na gestação, né, o quanto que ter esse balanço entre ativar o sistema imune e desativá-lo, né, para seguir a gestação. Então, baseado nessa condição, né, a adaptação do sistema imune na gestação, mas a continuidade dessa gestação para que não haja perda fetal, aborto, como que você visualiza, né, o uso dessas drogas que modulam o sistema inflamatório nesse quesito, assim, né? Pensando o quanto o sistema imune tem que se adaptar na gestação e Sim. o quanto interferir farmacologicamente com isso pode ser interessante ou arriscado. Tá. Pensar na questão também dos corticoides, né, que são usados aí para maturação dos fetos, né, do pulmãozinho dos fetos. E se você visualiza, né, dentro da pré-eclâmpsia, subgrupos de pacientes que poderiam ser mais favorecidas com o uso de drogas anti-inflamatórias. Tá. Ou imunomoduladoras, né? Tá. Por questões de tempo mesmo, né, eu acabei não trazendo aqui essa questão da inflamação, do início da inflamação, né, mas a pré-eclâmpsia, ela vem aí desde o começo da gestação, apesar dela ser diagnosticada só na metade da gestação, né, a partir da 20ª semana, mas a gente sabe que existem alterações aí acontecendo desde o início da gestação. Então, lá do começo, né, desde a implantação aí do embrião, a gente tem modificações no ambiente uterino, né, no sistema aí imunológico da mãe, para receber, então, esse semi-enxerto, né, então, metade pai, metade mãe, para o sistema imune tolerar, né, esse bebê, esse embrião que está sendo implantado. Então, desde esse início, a gente já tem alterações inflamatórias, principalmente, né, no sistema imune, então, a gente tem um balanço entre células T regulatórias, células TH1 e TH2, que são inflamatórias e anti-inflamatórias, então a gente precisa ter esse balanço aí entre essas populações, entre a ativação do sistema imune, para comportar e para que essa gestação vá para frente, né? Então, esse é o primeiro ponto. E durante a gestação, a gente tem mudanças nesse perfil imune, né, e nesse perfil inflamatório, que são normais e são fisiológicas aí para que isso aconteça. E uma das causas da pré-eclâmpsia é essa falha aí da tolerância, né? Então, pode existir falha da tolerância na implantação, pode existir algum problema de ativação de algumas vias inflamatórias. Então, a gente tem várias coisas que acontecem aí que vão mudando essas populações de células, esse panorama aí do sistema imune. Então, assim, o que a gente vê hoje em relação a essas drogas é esse cuidado, principalmente na formação aí inicial da gestação, até 12 semanas. Então, inclusive até a aspirina, que é usada globalmente, ela é administrada só depois das 12 semanas, né? Então, nesse início da gestação, a gente precisa observar esse cuidado. Depois que a gestante ela então, diagnosticada com pré-eclâmpsia, o uso dessas drogas e desses agentes aí, inibitórios e tal, eles né, a gente precisa de estudos clínicos mostrando isso, mas eu acho que a população de gestantes que seria beneficiada seria as pacientes que têm sinais de gravidade, né, mais evidentes, que não respondem também às terapias antihipertensivas, né, porque em muitos casos, felizmente, né, a gente tem o controle, então, desses sinais e sintomas clínicos, mas a gente sabe que tem uma parcela muito grande dessas gestantes que não responde a esses tratamentos. Então, são as gestantes não responsivas, né, o grupo de pré-eclâmpsia não responsiva, e aí, então, a gente poderia aliar esses tratamentos, né, já convencionais com essas outras drogas, então, tentando inibir aí essas vias de ativação inflamatória, então, tentando
usar drogas que já existem para outras condições, como é o caso da metformina, como é o caso da glibenclamida, né, da pravastatina mesmo, e aí para tentar, então, modular e diminuir um pouco a inflamação, e aí a gente vai ter aí uma repercussão melhor, a gente vai ter menos mediador inflamatório, que vai levar aí a uma cascata de ativação de citocinas e de ativação de complexos como o NALP3, a gente vai ter, né, disfunção endotelial. Então, eu acho que esse grupo de gestantes mais graves poderiam ser mais beneficiados, né? E isso também aliado a uma presença de pré-eclâmpsia precoce, né? Porque o objetivo de todos esses tratamentos, além, claro, de controlar a pressão arterial e melhorar esses sintomas da mãe, é prorrogar também as semanas gestacionais até o parto. Né? Então, esse bebê ele não pode nascer prematuro, muito prematuro. Então, o que os clínicos fazem hoje é tentar controlar essa situação para que o bebê ele, né, chegue mais perto aí do termo, que seriam as 37, 40 semanas. Então, eu acho que essa intervenção aí anti-inflamatória seria interessante para essas pacientes não responsivas, principalmente, as pacientes precoces que têm sinais de gravidade e que precisam aí de soluções, né, que não sejam aquelas mais tradicionais. Então, acho que muito nesse sentido. Ótimo. Temos mais perguntas do professor Emiliano. Parabéns pela trajetória e pela excelente apresentação. A transição epitelial mesenquimal está envolvido em algum aspecto na pré-eclâmpsia? No modelo in vitro, utilizando plasma de gestantes com PE, chegou a observar se o plasma é capaz de induzir a transição epitelial mesenquimal ou mesmo reverter? Obrigada, professor, pela pergunta. Não, a gente não fez esse tipo de avaliação, né? Então, o que a gente tem como foco de investigação realmente é o endotélio, né? Então, essa resposta sistêmica, né? Então, a gente quis muito focar aí na disfunção endotelial. A gente não tem observado essa questão dessas outras células, mas sim existem trabalhos que mostram aí, principalmente naquela formação inicial da placenta, né, na placentação, a gente tem toda uma reestruturação celular e morfológica aí das células para que essa placentação adequada, para essa invasão trofoblástica, ela aconteça da melhor maneira, mas a gente não vem investigando isso, né? Mas eu sei que existem trabalhos aí mostrando essas alterações, sim. Ótimo. Uma pergunta da professora Maria Cristina. Obrigada pela apresentação. Do ponto de vista clínico, poderia comentar sobre repercussões da pré-eclâmpsia e intervenções terapêuticas usadas durante o período gestacional no desenvolvimento fetal? E se existe diferença nos desfechos em fetos do sexo feminino ou masculino? Uhum. Obrigada, professora, pela pergunta. Em relação às repercussões fetais, como eu comentei anteriormente, então o objetivo clínico é manter essa gestação o mais tardar possível, né? Então, que esse feto ele chegue aí a termo, então principalmente até umas 37 semanas. Em relação a medicações e a tratamentos para o feto, o que a gente tem principalmente os corticoides, que a professora Valéria comentou, então, para amadurecer esse pulmão, né? Então, quando o caso é muito grave ou quando já se sabe que tem que resolver essa gestação, né, para retirar essa placenta aí que está causando toda essa manifestação sistêmica, aí já se inicia, então, com esse tratamento de corticoide, para amadurecer o pulmão e para que as repercussões no nascimento não sejam tão desfavoráveis. Em relação a outros tratamentos e medicações, eu acredito que não, porque esses casos, eles são os mais graves, né? Eles precisam ser resolvidos de uma maneira mais rápida, né? Então, a intervenção ela tem que ser mais rápida. E então, depois do nascimento também, aí são feitos né, todos os tratamentos e intervenções que o bebê precise, mas aí mais já relacionado à internação na UTI e, né, já para o bebê mesmo, né, não ainda durante a gestação. E a segunda pergunta eu esqueci. Val?
Se havia diferença entre sexo feminino e masculino. Ah, sim, obrigada. É muito ruim não ver ninguém. Existem alguns trabalhos, né, que tem nas tabelas clínicas aí, colocando, então, a diferença entre gestações de meninos e meninas, mas a gente ainda não tem uma conduta, assim, que mostre que realmente pré-eclâmpsia acontece mais com gestações de meninos ou de meninas. O que a gente tem é que, por exemplo, uma gestação gemelar tem maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Uma primeira gestação, a gente também tem um maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia, muito pela tolerância imunológica também, né? Também quando a gente pensa em troca de parceiro, ou uma gestação muito longa, né? Uma da outra, por exemplo, 10 anos depois, 15 anos depois, isso também pode acontecer. Mas ainda em relação à gestação, né, de meninos ou meninas, a gente ainda não tem aí um consenso na literatura mostrando isso. A gente, quando também foi trabalhar com as células endoteliais primárias, né, a gente também tentou avaliar aí de quem são essas gestações, se são mães de meninos ou de meninas. Mas aí a gente não teve aí diferença entre nenhuma avaliação que a gente fez, tá? Perdão, gente, caí, mas voltei. Acho que a última pergunta, né, é do professor Paulo, né, comentando que é interessante, né, essa avaliação de fármacos já estabelecidos, como a metformina e a glibenclamida, no que conhecemos como reposicionamento de fármacos. Sim. Por outro lado, como questionei na questão anterior, de possibilidades de efeitos indesejáveis, vocês pensam em avaliar modificações estruturais nessas moléculas, de modo que elas possam se voltar mais para o efeito na eclâmpsia e reduzir os mecanismos hipoglicemiantes e vasculares não desejados? Essa é uma repercussão que a gente precisa ter um contato maior com os clínicos, né? Isso é uma luta que a gente sempre tem, de tentar aliar o que a gente faz na bancada com a prática clínica, né? Então, o que a gente observa nessas pacientes? A gente está iniciando agora um projeto, né, Val, com um aluno de mestrado, então com alguma intervenção aí em relação a esse sentido, e acho que a gente vai ter alguns resultados bons, então a gente precisa dessa aproximação do que a gente observa de resultado na bancada para a prática clínica, né? Então essa é a nossa grande luta aí, de tentar aliar o nosso conhecimento, o que a gente está observando com o que eles estão observando de sinais e sintomas lá na maternidade, né, com essas gestantes aí que têm pré-eclâmpsia. Então, acho que sim, é importante ver essas repercussões e importante também fazer aí intervenções, nem que seja, né, começando com um modelo animal ou com algum outro modelo alternativo, depois para estudos clínicos que mostrem aí quais são realmente essas intervenções desses fármacos. Muito importante. Sim. Só contribuindo, assim, né, nesse aspecto, né, Paulo? O que a gente pensa muito aqui no laboratório é essa questão de fármacos que pelo menos já tem estudos em gestantes, né? Porque, apesar da glibenclamida ter esses efeitos, né, indesejáveis, muitas mulheres têm pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, então essa casadinha clínica é muito comum, né? E não tem efeito negativo sobre os fetos, né? Então, quando a gente já tem esse dado clínico que mostra isso nos dá muito mais conforto, né? E de conversar com os clínicos, de poder propor ensaios nas gestantes, né? Então, esse reposicionamento de fármacos e o uso também de alimentos aqui no laboratório, né? A gente explora isso justamente pensando esse passo depois para a clínica, né? Que realmente a gente fica assim super preocupados mesmo, né? Se vai ter algum efeito. E o próprio Nebivolol, né? Que é algo que a gente quer ir para a clínica, mas tem uma resistência porque não tem dados ainda clínicos mostrando o efeito nos fetos, né? Então é complexo, né? É isso. Agora eu não sei se o Paulo que continua.
excelente trabalho, assim, ó, só nessas coisas dá para vocês explorarem muita coisa, né? Assim, é trabalho para uma vida toda, né? Porque assim dá para Sim. várias indagações, vamos mexer daqui, vamos explorar desse outro lado, né? Então, professora Valéria e daí Priscila, vocês têm coisa aí para explorar, pelo menos até a aposentadoria, digamos assim. Enquanto a FAPESP permitir. É, é, é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. agradecendo mais uma vez a vocês duas, né, por abrilhantarem o nosso SIG com esse maravilhoso tema, né? A professora Valéria que propôs lá no fim do ano, quando a gente faz a consulta para os participantes do SIG, né? Quais são os temas que eles gostariam que fosse abordado no ano seguinte, né? A professora Valéria foi quem indicou, então, muito obrigado, professora Valéria. Bom, então a gente vai dar agora dando sequência, né? Agradecendo também a participação de todos os participantes, né? A gente chegou ali num número de aproximadamente 60 participantes aqui prestigiando a sua apresentação, Priscila, tá? Então, um Ai, número que bem bom. significativo. Fico feliz. Obrigada pela presença. Lembrando, então, a todos que o acesso, né, para as sessões do SIG se faz por esse endereço, rccc.rnp.br/ao vivo. Tá? Nesse link é onde vocês conseguem fazer a seleção para obter depois o certificado de participação. Tá? Ou então vocês podem acessar por esse outro endereço que está colocado aqui na tela, só que nesse caso vocês não conseguem o certificado de participação. Tá bom? Lembrando que as sessões do SIG elas são gravadas e disponibilizadas posteriormente, né, no site da SBEFT, tá? Lá no link onde fala SIG Farmaco, então vocês têm acesso a todas as palestras do SIG, inclusive a de hoje, que deverá ser disponibilizada nos próximos dias. Lembrando, né, que o SIG tem o apoio da SBEFT, né, então a presença, né, a participação da SBEFT apoiando essa iniciativa. No próximo slide, então, a gente lembrando, recordando a vocês novamente que para terem muitos, depois eles entram em contato pedindo o certificado de participação. Então, lembrando que esse certificado ele é automático, a gente não consegue emiti-lo manualmente, tá? Então, vocês têm que lembrar dessa questão de como acessar a página e de lembrar de selecionar ali onde está sendo mostrado na tela, que desejo registrar minha presença nessa sessão, para vocês terem depois acesso ao certificado automático de participação. No slide seguinte, então, lembrando que no próximo mês, no mês de setembro, no dia 17 de setembro, será a nossa próxima sessão do SIG, uma palestra internacional, né, com o professor Pina, tendo como moderadora a professora Helena, lá da Universidade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Então, já fica o convite para o próximo SIG a todos vocês. Encerramos mais uma conferência do SIG Farmacologia e Terapêutica, agradecendo a todos vocês, aos palestrantes, a palestrante, a moderadora e todos os participantes, e também agradecendo aos coordenadores e toda a equipe da Rede RUT, né, que nos dão um apoio e mantém já desde 2018 que a gente mantém essa iniciativa, importante iniciativa que permite que façamos discussões científicas, né, na área de farmacologia com participantes de todo o país. Muito obrigado a todos e até a próxima.